CRB pelo atacante Mikael, artilheiro do Brasil em 2026, nome levantado pelo scout do clube, 27 anos, 20 gols em 28 jogos na atual temporada, 7 gols no estadual alagoano, 10 gols na Série B, é o atual artilheiro da Série B, e 3 gols na Copa do Brasil, 20 gols em 28 partidas. Mikael, que tem passagem pelo Sport e pelo Internacional, o São Paulo enviou uma oferta. E aí, quase que em tempo real para vocês, porque saiu agora há pouco também essa entrevista e tive essa confirmação também, o CRB rejeitou a oferta apresentada pelo São Paulo. O São Paulo queria empréstimo gratuito de uma temporada, 10 milhões de reais de passe fixado pelo Mikael aí, caso ele cumprisse metas, né? Então, empréstimo, 1 ano, ele joga, tem uma meta de jogos, caso ele cumpra, o São Paulo pagaria 10 milhões de reais. Esse, então, era a oferta inicial enviada pelo São Paulo, rejeitada pelo presidente do CRB, que deu uma entrevista para a Globo e classificou a oferta como indecente. Essa foi a classificação que foi feita pelo presidente do CRB, tem lá no site da Globo, mas ele fala, né? Houve uma proposta, mas eu posso dizer que foi uma proposta indecente. O São Paulo quer levar ele por empréstimo, de graça, para fechar o negócio no fim do ano, após ele atingir metas. O Mikael não precisa provar mais nada para ninguém a qualidade que ele tem, disse Mário Marroquim, que é o presidente do CRB, rejeitada a oferta apresentada pelo São Paulo Futebol Clube, Matheus. E aí, assim, eu tenho algumas perguntas em relação a esse tópico, né? Precisa contratar mais um atacante? Essa é a primeira dúvida que eu tive quando eu vi essa notícia, né? O Mikael, esses números são bons, de fato, e eu gosto desse scout de Série B, sempre falei que eu acho que é o que o São Paulo tem que caminhar, né? A gente não pode ficar aqui viajando e ficar buscando contratação que é inviável. Mas, assim, é uma posição que eu acho que não precisa, e o perfil de jogador, ele não é aquele cara que é tão jovem, ele tem 27 anos, não é uma idade ruim, mas não é um cara que você pode comprar pensando em venda futura, né? O CRB tá pedindo 2 milhões de euros, acho que ali já mata o negócio, né? E eu não acho que ele seja aquele jogador que tem uma característica muito diferente do que a gente tem. Ele é aquele cara mais pesadão de área, né? É o típico centroavante assim, Série B. Lembra do Rodrigão, do Avaí? É meio assim, sabe? É o cara que fica na área ali e faz os gols. Ele não é o cara que vem buscar tanto jogo fora da área. Para isso, eu acho que a gente tem alguns caras nesse elenco que tem esse perfil. E aí, assim, se fosse empréstimo gratuito, beleza. Acho que faria sentido e é o que o São Paulo buscou. 2 milhões de euros, grande abraço para o Mikael, grande abraço para o CRB e sorte na Série B, né? Gostei muito dessa definição, Gabriel. Assim, ó, primeiramente, talvez eu seja voto vencido assim com você e com o chat. Quer dizer, mais ou menos com você, né? Que você falou que concorda também. Eu concordo com esse tipo de scout do São Paulo. Eu acho que o São Paulo deve buscar esse tipo de reforço. Um cara que faz gols, né? É o tanque. Assim, eu conheço o Mikael, porque o Mikael é da base do esporte, né? Ele subiu ali na base do esporte em 2021. E eu lembro muito bem que aquele time do esporte foi mal no Campeonato Brasileiro, ficou em 19º. E aquele time tinha nada menos do que Júnior Tavares, Trellis, Toró e Neilton. Então não tinha como ser diferente. 2021 o esporte foi rebaixado em 19º, 9 vitórias apenas, e o Mikael fez um bom campeonato brasileiro, fez um bom campeonato pernambucano, Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Atlético, né? Lá de Minas Gerais, mas ele se destacou bastante, tanto é que ele foi para a Itália Salernitana. E aí vem o problema do Mikael, que não é um problema que eu estou imputando ao Mikael ou que alguém está imputando, é que ele mesmo imputa, que é o problema de peso. Ele chegou na Itália com sobrepeso, mal jogou, e aí ele voltou para o Internacional, também mal jogou. Eu acho que ele teve 7 partidas pelo Internacional com nenhum gol, justamente porque ele tem esse problema. Foi emprestado para o América Mineiro, também lá não jogou, e aí ficou 2 anos sem jogar bola. Ele estava sem jogar bola há 2 anos. Aí o CRB, e inclusive ele mesmo diz que estava sentado no sofá, ele não tinha mais perspectivas. O CRB deu a ele o que ele precisava, tempo. E nesse tempo, que foi no ano passado, ele conseguiu se readaptar ao seu corpo, diminuir o seu peso e voltar a fazer o que ele faz, que é fazer gols. É um atacante que ele tem aquele mesmo problema do Walter. Lembra dele, o Walter, que jogou em diversos times do futebol brasileiro, Atlético Mineiro, Internacional.
O Walter tinha esse problema, né? O problema de sobrepeso. Ele tem esse problema reconhecido, ele buscou melhorar, e esse condicionamento que ele está hoje também não é o ideal ainda, mas ele está buscando se recondicionar. Tem 8 meses que ele está atrás de sua melhoria. É um atacante canhoto, que costuma fazer gols, não importa a perna que caia, isso é bom. Ele também bate pênaltis, ele costuma aparecer muito na área, é um cara que chega chutando de onde for, não chega a ser um Mailton da vida, mas ele tem um bom aproveitamento, tanto é que nessas duas passagens do Nordeste, tanto no Sport, onde ele nasceu, quanto no CRB, ele está sendo artilheiro. Ele que fez o gol do título, inclusive o pentacampeonato do CRB agora, ele foi o autor do 1-0. Na segunda partida ele fez 7 gols, ou 8, não me lembro se foram 7, foram 8 gols no campeonato alagoano, mas enfim, é um atacante que, pelas condições do São Paulo atualmente, eu acho que o São Paulo tem que procurar esse tipo de scout mesmo, tem que procurar esse tipo de atleta que está indo bem numa Série B, que pode ser contratado por um valor mais justo, que pode agregar. Aí ficam duas questões. Primeiramente, o São Paulo precisa, como você bem disse, Gabriel, desse jogador, é uma necessidade do clube, um centroavante nessas condições que lembra muito, como eu falei, né? O Walter lembra muito aquele atacante mais pesado de área, mas que faz os seus gols. Talvez ele possa até ser comparado com o André Silva em alguma determinada situação, mas eu vejo até muito mais qualidade nele com a bola nos pés do que o próprio André Silva, mas eu acredito que o São Paulo não tenha essa necessidade de buscar esse jogador, mas ele tem 27 anos, né? Ele é relativamente novo. Então, se ele for contratado, ele pode passar por um período aí de adaptação no São Paulo, mas como já houve a recusa da oferta, como você bem falou, nessas condições aí que o presidente do CRB apontou, 2 milhões, eu também concordo. Para mim é um abraço, São Paulo fecha negociações, para mim não há mais nada a se negociar, mas se o São Paulo conseguir um preço justo, um empréstimo, ou apresentar um outro modo de negociações, com, por exemplo, a troca de jogadores, eu acho que pode ser sim, Gabriel, uma alternativa. Não para agora, uma necessidade imediata, mas quem sabe para o futuro fazer sombra a quem quer que seja o atacante do São Paulo à época. É isso, CRB não liberou então, não deve ter negócio pelo Mikael, e aí até onde eu pude apurar aqui, não é um nome que é visto como uma necessidade de posição, e sim oportunidade de mercado. O scout estava monitorando, viu a oportunidade, conversou com o staff do jogador, obviamente animou o staff do jogador. É o que pode acontecer para ter uma reversão do quadro, é ele forçar uma saída, né? Mas CRB, pelo tom da entrevista ali do figura, né? Do presidente, não vai fazer jogo fácil, né? Então, indecente a oferta, é a forma que ele classificou, né? Então, eu não imagino que ele vá mudar um pouco o tom com o São Paulo. Não deve ter negócio pelo Mikael, então deve continuar no CRB, mas a oferta foi feita. Apresentaram, então, essa possibilidade aí ao jogador do CRB, mais um alvo do São Paulo no mercado de transferências.